Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 3 do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade e obrigação de pagar a quantia certa. Artigo 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sob parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Parágrafo 1º. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorário de advogado de 10%. Parágrafo 2º, efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1º incidirão sobre o restante. Parágrafo 3º, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Artigo 524. O requerimento previsto no artigo 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: inciso 1, o nome completo, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no artigo 319, para os 1º a 3º. Inciso 2, o índice de correção monetária adotado. Inciso 3, os juros aplicados, respectivas taxas. Inciso 4, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. Inciso 5, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Inciso 6, a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Inciso 7, indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Parágrafo 1º. Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Parágrafo 2º. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Parágrafo 3º. Quando a elaboração demonstrativa depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los sob cominação do crime de desobediência. Parágrafo 4º. Quando a complementação demonstrativa depender de dados adicionais em poder executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando um prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Parágrafo 5º. Se os dados adicionais a que se refere o parágrafo 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Artigo 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem um pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou de nova intimação, apresente nos próprios autos a sua impugnação. Parágrafo 1º. Na impugnação, o executado poderá alegar: inciso 1, falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Inciso 2, ilegitimidade de parte. Inciso 3, inexigibilidade do título
ou inexigibilidade da obrigação. Inciso 4. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Inciso 5. Excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Inciso 6. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Inciso 7. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Parágrafo 2º. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Parágrafo 3º. Aplica-se à impugnação o disposto no artigo 229. Parágrafo 4º. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia a quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução for seu único fundamento ou se houver outro. A impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Parágrafo 6º. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se os seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Parágrafo 7º. A concessão de efeito suspensivo a que se refere o parágrafo 6º não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Parágrafo 8º. Quando efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Parágrafo 9º. A concessão de efeito suspensivo à impugnação, deduzida por um dos executados, não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. Parágrafo 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando nos próprios autos caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. Parágrafo 11. As questões relativas a fato superveniente, ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguídas por simples petição, tendo executado em qualquer dos casos o prazo de 15 dias para formular esta arguição, contada a comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Parágrafo 12. Para efeito do disposto do inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundada em lei, ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundada em aplicação ou interpretação da lei, ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de consolidado concentrado ou difuso. Parágrafo 13. No caso do parágrafo 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo em atenção à segurança jurídica. Parágrafo 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal, referida no parágrafo 12, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Parágrafo 15. Se da decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 526. É lícito ao réu,
antes de ser intimado para cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Parágrafo 1º. O autor será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito, a título de parcela em controvérsia. Parágrafo 2º. Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de 10% e honorários advocatícios, também fixados em 10%, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Parágrafo 3º. Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. Artigo 527. Aplicam-se as disposições deste capítulo ao cumprimento provisório de sentença no que couber.